Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Elevate Cast. E eu não poderia imaginar uma pessoa melhor para estrear esse projeto do que alguém que eu admiro profundamente, não apenas como profissional, mas como ser humano. A história dele, alguns de vocês conhecem, não começou com privilégios. Ele veio de uma família de classe média de São Paulo e foi o primeiro médico da família. Quando ele disse que queria fazer medicina, muita gente riu. Parecia um sonho distante demais para quem não tinha conexões, tradição médica na família ou recursos abundantes. E durante a faculdade, ele enfrentou dificuldades que poucos conhecem. Dormiu na sala de um amigo para conseguir continuar estudando. No meio da graduação, o pai dele faleceu. E quando parecia que tudo estava desmoronando, os 25% que faltavam para concluir a mensalidade do curso quase encerraram seu sonho. Mas como ele era um aluno exemplar, ele conquistou uma bolsa e conseguiu chegar até o fim. Depois da formatura, ele passou em uma das residências mais disputadas e exigentes do Brasil. Para quem conhece, é a Ortopedia da Santa Casa de São Paulo. E ali, ele também realizou a sua especialização e começou a construir uma trajetória marcada pela excelência. Mas o que sempre diferenciou foi uma inquietação dele. Ele nunca acreditou em uma medicina comum. Nunca se conformou em entregar apenas o básico para o paciente. Sempre buscou formas de oferecer mais resultado, mais atenção, mais possibilidade para os seus pacientes. Só que essa busca, ela teve um preço. E a rotina exaustiva da medicina levou ele a sofrer 2 acidentes, um de moto e um de carro. E esses 2 momentos quase custaram a vida dele. E foi justamente no segundo acidente que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele decidiu parar de sobreviver e começar a construir de verdade a medicina que ele acreditava, a construir o consultório dos sonhos, a construir uma vida alinhada com os seus valores. Hoje é fundador do Instituto Regênesis, referência em dor e medicina regenerativa no Vale do Paraíba, e também fundador de uma das mentorias médicas que mais crescem no Brasil. Top 20, quase 15 atualização dentro da Mentor League Society, e já contribuiu com um crescimento de mais de 80 médicos que decidiram sair do piloto automático para construir negócios prósperos e uma medicina de mais valor. A sua trajetória chamou a atenção de grandes nomes do mundo do negócio e educação empresarial, como Joel J. e Dani Martins, mas, acima de tudo, ele continua sendo alguém movido pelo propósito de transformar vidas, porque quem conhece ele sabe. Stefano Monteiro, nosso médico, nosso fundador, nosso mentor e, para mim, o amor da minha vida e papai do nosso Mateu. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Elevate Cast, que é com plateia de médicos incríveis, maravilhosos. Dá um oi aí, pessoal! Maravilhosos. Amor, é uma honra ter você aqui estreando mais um sonho nosso, mais um que a gente está realizando. E eu quero saber de você, em uma palavra, ou mais de uma palavra, tanto faz, qual que é o sentimento que você está agora? O que você pensa? Inicialmente, passou um filme agora na minha cabeça, né. Mas acho que o que passa na minha cabeça agora é muita felicidade. Eu tô muito feliz por hoje. E se eu pudesse botar em uma palavra, seria propósito. Desde que eu iniciei a minha jornada na medicina, eu sabia muito bem o propósito que eu vim nesse mundo, que era ajudar a transformar a vida das pessoas. E inicialmente eu comecei com os meus pacientes e com a família deles. E depois, quando a gente começou a mentoria, a gente começou a transformar a vida dos médicos, da família dos médicos, e eu consegui ampliar esse meu propósito com os pacientes desses médicos também. E eu agradeço muito vocês, que tem alguns mentorados aqui também. Mas hoje eu fico muito feliz porque eu sei que agora, com esse projeto do podcast, a gente vai conseguir disseminar ainda mais para outros médicos a conseguirem crescer os seus consultórios particulares, as suas clínicas e conseguirem transformar mesmo a vida dos seus pacientes, a vida das suas famílias, e isso me deixa repleto e muito feliz. Então, esse é o sentimento. Que lindo. E, pessoal, para a gente conduzir essa conversa, a gente vai dividir a trajetória do Stefano em 4 fases da carreira médica. Tá? O objetivo desse episódio não é só contar uma história bonita, uma história inspiradora. É mostrar na prática como funciona e quais foram as decisões e as mudanças de mentalidade e estratégias que permitiram que ele avançasse de uma fase para outra. Tá? Talvez você se identifique com uma delas, talvez você esteja tentando sair de uma fase e chegar em outra, e é exatamente por isso que a gente vai explorar cada etapa com profundidade, combinado? Combinado, no detalhinho. Vamos recapitular quais são as fases? Então, vamos lá. A primeira fase é o despertar.
É o médico que ainda está no convênio, no plantão, no SUS, trabalha muito, mas ainda não construiu uma base sólida de pacientes particulares. Existe o desejo de crescer, mas ainda não existe um caminho claro. A segunda fase é a do crescimento. É quando o médico já atua exclusivamente no particular, mas ele percebe que seu faturamento está estagnado. Ele continua trocando tempo por dinheiro, ou seja, vendendo a sua própria hora, e encontra dificuldade para dar o próximo passo. A terceira fase é a fase da escala. Aqui, o médico já construiu um bom volume de pacientes particulares, saiu do modelo de simplesmente vender a sua hora e ele começa a estruturar jornadas, programas e estratégias que permitem crescer de forma muito mais acelerada e escalável. E a quarta fase é o do médico empresário. É quando esse médico deixa de crescer apenas através do seu próprio esforço, do seu próprio consultório, da sua própria dedicação ali do seu tempo e constrói um ecossistema, uma estrutura capaz de gerar crescimento, impacto, resultados, sem depender exclusivamente da sua presença em cada uma dessas etapas. Ao longo desse episódio, a gente vai entender quais foram as decisões que fizeram o Stefano avançar em cada uma dessas fases e, principalmente, quais aprendizados você pode aplicar na sua própria trajetória. Primeira fase, vamos recapitular? Despertar. É aquele médico que está começando, literalmente, o seu consultório, né? Ele saiu ali da sua formação, não faz muito tempo, e ele ainda está em outros serviços, né? Plantões, ambulatórios, ou até o SUS. E aí, Stefano, conta para mim, como que era exatamente a sua vida nessa fase? Você fez residência na Santa, fez a sua especialização em joelho na Santa também, e aí você foi para o mundo. Como era esse mundo? Inicialmente eu terminei a residência, terminei a especialização, e aí começaram os convites de alguns chefes para eu acompanhá-los e virar da equipe deles, ou de assumir alguns convênios, alguns ambulatórios de convênios. E acabou que eu comecei a preencher a minha agenda com uma série de serviços, onde que ficava uma loucura a minha vida, né? E só que assim, uma coisa que eu quero falar para vocês é que desde o início da minha carreira, desde a época do segundo semestre da faculdade, eu tinha muito claro onde que eu queria chegar. Eu queria atender os meus pacientes com a máxima excelência, trazendo o máximo de tecnologia e realmente de saúde que ia fazer a diferença desses pacientes. Porém, nesse momento, a rotina e esses serviços eles começaram a me prender e eu comecei a não conseguir focar nisso que eu queria, que era realmente ir para o consultório particular. E para vocês entenderem, a minha rotina ela era tão insana que eu não conseguia fazer aqui em São Paulo ela de carro. Não tinha como. Eu tinha que ir para 4 hospitais no mesmo dia, fazer cirurgias em 2, 3 hospitais, passar visita nos pacientes, e que é uma realidade muito comum dos médicos, né? Então eu precisava fazer isso de moto. E aí, ela já até brifou vocês no comecinho. E aí você sofreu o seu primeiro acidente, e aí não foi suficiente, né, para te tirar dessa vida. Eu lembro muito bem, depois que ele estava no hospital, passou pela cirurgia, ele olhou para mim e falou assim: eu não vou mais fazer isso com a gente, eu não vou fazer mais isso comigo, eu vou sair, eu vou seguir o meu sonho. E a gente estava muito determinado a isso acontecer, você começou a fazer algumas estratégias, a gente começou a colocar em prática, mas mesmo assim, você voltava para aquela rotina. O que te puxava de volta para aquela rotina? Por que você queria tanto alguma coisa e você não conseguia se desvincular disso? Essa rotina, ela era insana, e foi quando veio o primeiro acidente, né? E eu falei, realmente, eu preciso tomar um basta na minha vida, eu preciso mudar, não dá mais. Porém, o médico, primeiro de tudo, ele não sabe muito bem como fazer. Então a gente até pode querer, mas a gente não sabe como fazer, né? Vocês não aprenderam isso, né? Não aprendemos. Outra coisa é a crença mesmo de eu mereço atender num consultório particular, eu sou bom o suficiente, a síndrome do impostor, será que eu vou conseguir realmente entregar algo de excelência que vale o paciente passar comigo no particular? Então isso são uma série de coisas que a gente vem aprendendo durante a nossa formação e que fica enraizado na nossa mente. E aí te puxava de volta, você tentava, não conseguia, até que veio o segundo acidente, né? E aí de uma forma até um pouco pior, né?
eu tive esse primeiro acidente em São Paulo, tive uma fratura exposta, tive que ser operado, e a gente já começou a tentar mudar um pouquinho a minha carreira, mas eu não consegui. E a gente acabou se mudando para São José dos Campos, e eu não consegui ter portas abertas lá, eu tive muita dificuldade, uma cidade pequena, onde a ortopedia é muito fechada, então para conseguir entrar no serviço foi muito difícil. Eu tive que manter os meus atendimentos aqui em São Paulo e aquela rotina maluca, ainda tendo que viajar de São José para cá. E no meio disso tudo, o Mateu nasceu, o nosso porquinho, o sonho da minha vida, que era ser pai. E eu tava vendo ele crescer pelo celular, acompanhar o desenvolvimento dele, e aquilo eu não queria, já estava muito forte para mim, mas eu não conseguia sair daquela vida. E dessas viagens que tinha operado em São Paulo, passado 2 dias super exaustivos, eu voltando para São José, eu acabei dormindo no meio da estrada e rodando com o carro no meio da estrada, e esse foi um acidente que provavelmente Deus me livrou, e foi quando a gente decidiu que não dava mais, que precisava ter um fim nisso, e a gente precisava botar energia realmente aonde que ia transformar a nossa vida, e era o meu sonho, que era no consultório particular. Daí você chegou em casa, você estava chorando muito, eu olhei para você e falei: agora a gente vai queimar todos os barcos. Todos. Não vai sobrar nenhum. A gente vai, literalmente, não ter plano B. E nessa época, eu não estava trabalhando, né? Eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, né? Minha jornada foi sempre executiva, no mundo corporativo, eu saí. Então, literalmente, a gente não tinha plano B. E deixa eu te fazer uma pergunta muito importante, principalmente para os médicos que ainda mantêm planos B na vida, nessa fase, nessa primeira fase, que é tão importante. O quanto foi determinante e o quanto contribuiu para a gente ter resultado não ter plano B? Ah, totalmente. Primeiro, a velocidade, né? Então, quando você coloca energia e esforço em algo para você, para dar certo, ah, eu vou dividir, para ser mais didático, eu vou dividir em 2 pontos, tá? Primeiro de tudo, eu acredito que é o quanto de tempo você consegue se dedicar. Então, se você tem um plano B, você ainda fica alimentando ele, fica dividindo o seu tempo, e você vai ter essa dificuldade de conseguir realmente se esforçar para virar aquilo que realmente importa. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é que se você não tem um plano B, você faz acontecer. Então, não tinha. Ou virava ou virava. Não tinha outra opção. E isso te dá uma força muito grande, faz você ser criativo, faz você ir atrás, e você consegue realmente transformar a sua visão que você definiu em realidade. Então, para mim, não ter o plano B é primordial para você ter um sucesso. Mas é uma decisão difícil para os médicos, né? Ah, sim. Porque, não só para os médicos, né, mas é que médico consegue fazer esse mix de serviços e trabalho em muitos lugares, então isso é mais comum. Mas não ter plano B é um grande desafio. A gente precisa concordar. São poucas as pessoas que realmente queimam os barcos totalmente. É porque a gente vivenciou uma experiência de quase morte com o nosso filho ali. E aí a gente entendeu que isso era um sinal totalmente muito claro do caminho que a gente ia seguir, né? Mas a gente entende o quanto é difícil isso, né? O que que você diria para um médico que tá para largar algum serviço que ele sabe que está empacando, porque é o que você falou. Se você não dedica tempo naquilo que você quer virar, não vai virar. Simples assim, não vai virar. Então você precisa de tempo, dedicação e você precisa sentir que aquilo realmente é o seu único meio. O que que você diria para esse médico, para ele ter coragem de tomar esse passo? Primeiro é você saber se a vida que você está vivendo é o que você quer passar os próximos anos. Aquilo não era, eu realmente não era a medicina que eu queria entregar para os meus pacientes. Então, isso também era algo que me incomodava muito. Eu acho que você tem que ter a visão aonde você quer chegar. A gente fala muito disso para os mentorados, né? Você tem que ter a visão, mas você tem que criar um plano de como que você vai chegar lá.
E você pode fazer na loucura, como a gente queimou todos os barcos e 100%, 1000% de energia para fazer virar. Mas você pode também ir traçando as estratégias, definindo esse serviço agora não é o serviço que vai me agregar muito para mim. Então, eu gosto sempre de dividir os serviços dos mentorados em 3 áreas. O quanto que ele te paga, o quanto que está em direção ao seu crescimento, ou o contrário, e o quanto que você gosta de tá trabalhando lá. Sempre o que eu escolho primeiro para sair é o qual que está contrário ao meu crescimento. Então, o serviço que drena os meus pacientes, o serviço que tira a minha energia, o Que serviço que concorre com você. concorre com você. Então, esse é sempre o primeiro. E é isso, você vai traçando as estratégias, metas, e as metas elas têm que ser cumpridas, e aí você vai conseguindo tirar os barcos aos poucos, Não até precisa a hora. queimar tudo de uma vez, né? Não, dá para queimar umzinho, queima o outro, e daí depois a gente Tá. vai Você já avançando. começou a falar das ações práticas, então eu já vou engrenar nessa minha próxima pergunta, que é, na prática, para quem está assistindo a gente, para quem está aqui com a gente presencialmente, para eles anotarem quem está nessa fase, o que precisa fazer? Primeira coisa que a gente trabalha com um médico que chega na mentoria e está na fase 1, o que a gente desenha com ele? Primeira coisa, visão. Se você não tem a visão aonde você quer chegar, mas isso parece meio abstrato, você precisa saber aonde você quer chegar. Se você tem o seu GPS e você não sabe aonde você colocou no destino? Waze, não sabe o destino, ele não vai te levar a lugar nenhum. Então, primeiro, a visão. Segunda coisa é que você tenha uma agenda congruente. E o que que é isso? Muitas vezes a gente está lotado de serviços, está lotado de trabalhos que a gente acredita que fazem a diferença para a gente, mas que estão tirando totalmente a gente chegar no local que a gente quer. Então, defina quais são os trabalhos que você está e realmente identifique qual que está indo contrário ao meu crescimento, aonde que eu quero chegar. E talvez você vai ter que dar passos para trás, vai ter que ganhar menos, vai ter que apertar um pouquinho, comer, sair um pouco menos para jantar, vai passear um pouquinho menos, mas focado que daqui a alguns meses você vai estar numa realidade diferente. Engraçado, você falou isso, eu lembrei que quando você saiu, lembra que a gente combinou que a gente não ia mais pedir, a gente não é muito de sair para jantar, né? A gente é muito caseirinho. Mas a gente pede muita comida, né? A gente Sim. adora pedir comida e jantar em família, enfim. Porque cozinhar também Não. não pra gente. E aí a gente fez esse combinado, você lembra? Acabei de lembrar, nunca tinha lembrado disso. Que é, não vamos mais pedir iFood, sei lá, por o tempo indeterminado até a gente virar, porque cada R$ 200 que a gente pede, a gente vai usar para investir no nosso crescimento no consultório. Até que não demorou tanto, né? Não, A não. gente voltou a pedir rapidinho. No mês seguinte já estava pedindo de Não, novo. mês seguinte não, uns 3 meses, vai. E aí você falou, então, de visão, você falou de agenda congruente e tem um terceiro elemento que eu amo, particularmente é o meu preferido nessa fase, que é ambiente, né? É o médico estar cercado de pessoas que estão crescendo e que já romperam essa barreira. O quanto isso é importante. Porque se você está em um ambiente onde as pessoas elas não acreditam que aquilo existe, você não vai conseguir ter a visão de sair de lá, né? Então, quando você está num ambiente de outros médicos que prosperam e que conseguiram atingir aquilo que você está buscando, você fala, pô, se ele consegue, eu também consigo. E isso foi, acho que, primordial para o nosso crescimento. A gente sempre se colocou em ambientes de extremo crescimento. Então, isso fez alavancar, puxar a gente cada vez mais rápido para o crescimento onde a gente queria chegar. A gente se colocou em ambientes de crescimento e a coloca, gente se retirou de ambientes que atrasavam a gente. Né? Não só profissional, mas pessoal também. A gente teve uma ação intencional, foi uma conversa que a gente teve também, de falar, nós vamos sair desse ambiente. Eu lembro muito bem que toda segunda-feira que você ia fazer o plantão no Vivale, você ia com taquicardia, assim, muito ansioso e voltava com a energia no chão. No chão. Porque você sentia que lá drenava muito, né? A sua energia. E aí eu lembro que eu fiz até uma estratégia com você. Quando a gente começou a crescer muito, eu sou muito dos números, né? Das planilhas, finanças e tal. E aí eu coloquei o
você lembra disso? É. O faturamento do consultório e coloquei o faturamento do plantão logo embaixo e mandei para você, fechamento do mês. Olha, aí ele, caraca, nossa, é muito diferente, né? Eu falei, o que você tá fazendo nesse lugar Tá ainda? na hora de sair. Chega, vambora, né? Sim. É. E era uma estabilidade falsa, né? Eu tinha a impressão que estar em alguns desses serviços ia fazer com que eu tivesse uma estabilidade, aquele dinheiro garantido. Mas, na verdade, quando você entende a forma do particular, você consegue ter até uma estabilidade muito maior, porque você vai ganhar muito mais, né? Então, quando você me fez aquilo, eu olhei e falei assim, putz, não faz E olha que a gente sentido estava no comecinho, né? eu estar... Isso. Então a gente falou de visão, agenda congruente, ambiente. E eu queria só complementar uma coisa, que eu espero que minha mãe ela pule essa parte do podcast. Vamos te falar para Mas pular. ela foi, e acredito que isso é para muitos médicos, mas ela foi uma parte que me dificultava bastante o meu crescimento, tá? Essa parte, porque minha mãe ela sempre teve muito problema de medo de arriscar e muito pensamento de escassez. Então, quando eu conversava para ela, ó, vou sair dessa equipe, ela, mas essa equipe é tão maravilhosa, essa equipe ela é famosa, você vai crescer. Eu falava, mãe, mas não é aqui que está o meu lugar. E o que eu aprendi? Que se eu continuasse falando com ela, ela ia me puxar para baixo. Ah, você não vai falar mais com a sua mãe? Não, eu amo minha mãe de paixão, só que eu não falo nada de negócios com ela. Não falo de negócios, de crescimento, porque realmente esse ambiente me puxava para baixo. Então, às vezes, não é só o seu trabalho, mas na sua própria casa. Então a gente falou de visão, agenda congruente, ambiente e a grande dor desse médico é falta de paciente. Então esse médico ele tem que ficar muito bom em ativar os canais de captação, né? E ele precisa ter um papel protagonista nisso, né? A gente vê muito dentro da mentoria, com você primeiro e depois com os mentorados, o quanto eles estarem envolvidos nisso e saberem e dentro da operação mesmo, quanto isso faz diferença, né? Ah, com certeza. Quando você é médico, você tem que entender que você é um empresário autônomo. E você é o responsável por fazer o crescimento da sua própria empresa. Não adianta a gente colocar na mão de agência ou da secretária, você precisa conduzir tudo isso. E existem uma série de canais de captação para você conseguir atrair esse paciente. A gente estava conversando isso ontem com os nossos mentorados, Sim. né? E uma das mentoradas até ela falou, nossa, eu tive um problema porque grande parte dos meus pacientes, eles vêm de um canal só, que era de indicação de outros colegas. E aí tem algumas épocas que são mais sazonais e cai o atendimento, e cai o atendimento do colega também. Então vai cair a indicação. E ela começou a ficar preocupada. E eu falei, ó, esse é um alerta para você ativar, porque a gente fala de mais de 9 canais de captação, mas você tem que ativar os outros. Você tem que estar rodando bem, no mínimo, uns 3, 4, e quanto mais canais, melhor, mais Forte, né? seguro. Isso. Legal. E aí, passou essa fase, né? Durou ali mais ou menos uns 3 meses, né? Essa primeira fase sua. E aí você entrou numa fase que a gente chama de crescimento. Essa fase, ela é muito legal, porque é quando o médico percebe que ele já tem um bom volume de pacientes no consultório, né? Pode melhorar um pouquinho, mas já tá bom, né? Assim, conquistou ali a primeira fase. E ele entende que o modelo de vender a sua hora já não vai mais ser suficiente para que ele escale, né? Então ele começa a entender que se ele ficar só fazendo consulta avulsa, só procedimentos isolados, cirurgias isoladas, ele vai ter um limite, né? Ele vai bater a cabeça ali no teto e ele vai falar, tá, agora para eu trabalhar mais eu tenho que dar mais hora, e para eu dar mais hora eu não tenho mais horas. Eu vou abrir mão de estar com a minha família, eu vou abrir mão de ter um momento para mim, e para eu ganhar mais eu tenho que trabalhar mais. E aí aconteceu a virada, né? Eu trouxe para você essa virada, na verdade, né? Que no começo não foi muito bem aceita. Stefano é um médico extremamente ético, preocupado, minucioso, e eu ralei para convencer esse homem que esse modelo ele não era só bom para o médico, mas ele era muito bom para o paciente também. A gente vai chegar lá. Mas me fala uma coisa, em que momento assim a gente percebeu como é que estava o consultório? Como que a gente percebeu que
a gente bateu a cabeça no teto e a gente precisaria mudar a estratégia, mudar o modelo de negócio? Eu falo que eu tive muita sorte porque a minha primeira mentora, ela morava comigo. Porque nós médicos, de verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender a parte empresarial. A gente não aprende isso na faculdade, né? E eu estava atendendo, estava com a agenda cheia, atendendo bastante particular, mas a gente percebeu que teve uma hora que estagnou. Um mês depois do outro, sempre o mesmo faturamento, o mesmo faturamento, o mesmo Isso. faturamento. Mas a gente sabe que se a sua empresa ela não cresce, todo o mundo vai ficando mais caro as coisas, a inflação, então você está morrendo. Se você não está crescendo, Sim. você está morrendo. Então a gente entendeu que, e você fez eu entender, né? Porque na minha cabeça, não, mas tudo bem, eu cheguei ali num padrão legal, mas, Stefano, daqui 5 anos, se a gente manter dessa forma, como que vai ser? A gente vai ter menos poder de compra, a gente vai conseguir, talvez o nosso filho não vai conseguir ir para melhor faculdade, não vai conseguir fazer as coisas que a gente quer que ele faça. E aí a gente precisou mudar o modelo de negócio, Uhum. que é a gente parar de vender a minha hora. Eu precisava que o paciente ele conseguisse ver a valorização, porque eu ia transformar mais ainda a vida dele, entregar algo mais incrível para ele, mas ao mesmo tempo dependendo cada vez menos de eu ter contatos diretos com ele. Sim. E aí, mais uma vez, a gente resgatou a nossa visão. E essa visão, ela muda um pouco, né? Às vezes você, no começo, você entende que a visão é uma e depois ela toma um outro corpo. E é isso, porque cada vez que você chega no topo, você vai enxergando um próximo topo, né? Mas a nossa visão era muito clara, que a gente queria proporcionar uma vida muito boa para nossa família, que a gente queria sim ter prosperidade, mas que acima de tudo a gente não queria deixar de ter momentos importantes em família, de aproveitar uns aos outros, de estar presente na educação do Mateu, de estar com ele, de estar perto dele. Então, não é só sobre ganhar mais, né? É também você conseguir encaixar no seu dia momentos que você pode ter para você. Que no momento de vender a sua hora, se você precisa ter um faturamento mínimo, você não vai ter. A gente costuma falar que na fase de crescimento, a diferença da fase de quem está entrando na fase de crescimento para a fase do despertar é só que você está ganhando uma hora mais cara. Você está deixando de ganhar 125 a hora no plantão e está ganhando R$ 700 a consulta, mas mesmo assim tem um limite, né? Sim. E uma coisa que a gente fala muito é que a visão ela precisa ir mudando, porque aquilo que fez você chegar naquele ponto não é a mesma coisa que vai fazer você chegar no próximo ponto. Então a gente precisa ir mudando a visão, mudando as estratégias para você conseguir avançando. Senão uma hora você vai parar e é aquilo que eu falei. No momento que você para de crescer, você começa, na verdade, a decrescer. Com certeza. E aí vamos falar de ações práticas, então, para quem quer começar a crescer nessa fase 2, tá? Então, primeiro ponto, qual que é a característica principal dessa fase? É mudar avulso para jornadas, planos, certo? Então, isso é determinante nessa fase, né? Como foi aceitar isso para você? Foi terrível. Né, eu falo para vocês, hoje em dia vocês falam, nossa, Stefano, você vende bem. Não, vocês não têm noção. Eu tinha uma dificuldade muito grande disso. A vez que a gente estruturou essa questão de planos, e eu consigo lembrar a gente sentado no sofá de casa, e você falou, "Ó, agora vai ser assim, e você vai falar desse jeito." E eu não conseguia falar, não saía as Ele palavras, saiu para passar mal. eu saí para passar mal. Foram 3 dias que eu não dormi, que eu acordava vomitando. Eu acho que eu devo ter sido um dos piores cases de iniciação nesse perfil, tá? Esse novo método de Modelo de modelo de negócio, né? negócio, mas foi bem difícil. O que fez eu conseguir entender, mais uma vez você, né? Então vocês percebem, né, que um homem que é bem casado, que tem uma pessoa, é tudo na vida, né? Se não fosse ela, acho que 1/10 do que eu vivo hoje, eu não estaria vivendo. Mas você sentou comigo e falou assim, vamos ver os seus pacientes, porque eu sou uma pessoa do propósito, eu não consigo fazer algo só por dinheiro. Não consigo. Se eu não vejo que eu vou transformar a vida das pessoas que estão confiando em mim, eu não faço. Vocês sabem disso. E ela mostrou para mim que os pacientes que já estavam acompanhando comigo, só que de graça,
sem estar cobrando, eles estavam muito melhor do que os pacientes que estavam isolados, que não estavam fazendo acompanhamento. E aí aquilo entrou na minha cabeça. E aí eu comecei a oferecer, buscando também a transformação daquele paciente. Tá? Então, esse foi um dos pontos que conseguiu me destravar esse início. E a gente vê muito mentorado que chega pra gente, mentorado não, né? Pré-mentorado ali na admissão, que a gente faz as aprovações, e aí muitos falam assim, né? Ah, eu já tentei, peguei o chat GPT, joguei lá, a minha especialidade é ginecologia, e eu atuo mais na parte de menopausa. Chat, me traz aqui um plano de acompanhamento para eu vender no consultório. E aí o que acontece? Não consegue. Por quê? Porque tem um ponto determinante nessa fase. O médico ele tem que criar e ser desenvolvido e treinado para ter habilidade em vendas. Com certeza. Quando que você imaginou na faculdade que você ia ter que aprender a vender? Me conta. Nunca, né? Não, na faculdade você aprende que vender é errado, Que é feio, que né? vender é feio, que a medicina ela não pode ter essa parte de troca monetária. Mas é pelo contrário, tá? No momento que você entende a transformação que você faz na vida daquele paciente, é uma obrigação você vender para ele. Porque se você não vende para ele, outro médico pior, que tem capacidade de vendas, vai conseguir convencê-lo e vai fazer ele fazer um tratamento pior do que o seu. Sim. Você precisa elevar o nível de consciência. Muitos pacientes eles nem sabem que eles estão precisando daquilo, tá? E assim, a gente às vezes até está vendendo médico que não tá vendendo a parte monetária, mas você está tentando vender para o seu paciente que ele realiza aquele seu tratamento. Isso é uma questão de vendas, tá? A vida tudo é venda. Quando a gente se conheceu, eu fui me vender falando que eu era o melhor, né? Pra vocês verem como que estava o momento, né? Mas que eu era o melhor para viver com você. Então a gente precisa entender que vendas elas vão ajudar a você transformar a vida dos seus pacientes. Isso é legal que você falou, que quando você deixa, você, que é um médico ético, e se você está aqui como nosso convidado hoje, você é, porque a gente faz uma análise bem criteriosa para entrar aqui, para estar aqui. Se você deixa de vender, você está abrindo espaço para outro médico que às vezes pode ser, às vezes não. E o às vezes não é aí que o paciente cai na mão errada, né? Que é realmente aquele cara que está preocupado só com o dele mesmo, né? A gente já vai falar do paciente, mas a habilidade em vendas nessa fase, ela é determinante, né? É um 100%. Quanto mais você tem habilidade em vendas para você ter esse modelo de negócio, que é um modelo que tem um investimento maior do paciente, mais você vai conseguir transformar mais vidas e mais você vai poder cobrar, né? E aí, quando você vai aumentando o valor dos seus planos, das suas jornadas cirúrgicas, vai fazendo com que cada vez a sua hora tenha um valor ainda maior. E aí que a gente começa a escalar. E aí aquele teto que você bateu a primeira vez na cabeça, ele se abre e você começa a subir. Então, de forma prática e didática, a gente já falou de 2 ações práticas nessa fase. Então, é mudar o modelo avulso para jornadas, tanto na clínica quanto cirúrgicas. Aprender a vender, então ficar muito bom em vendas, ser desenvolvido para isso. E tem um terceiro que é muito importante, que é posicionamento, né? Posicionamento. A gente acha que o paciente que escolhe, mas não é o paciente que escolhe. A gente falou muito disso ontem também com os mentorados. Falamos disso. É você que escolhe o paciente. A forma que você se comunica nas suas redes sociais, ou com os outros colegas, ou até dentro da sua sala, com o paciente, é a forma que ele vai entender. E aí, Perceber, né? O valor percebido. perceber, isso. Hoje eu entendi quem é o meu paciente, e o meu paciente, ele é aquela... Eu tenho um padrão bem específico, né? Então, é a mulher, 40 anos mais, com dor crônica, pelo menos mais do que 3 meses, que está sobrepeso, às vezes com problemas psicológicos, fibromialgia. Esse é o paciente que eu sei transformar a vida e que valoriza muito o meu trabalho. E é um paciente que eu consigo agregar muito o valor dos meus planos com ele, né, e das minhas cirurgias. Então, eu comunico com esses pacientes. E nada mais, né? Nada mais. Não tem nenhuma comunicação que não seja para essa mulher.
Não. Ah, mas é cansativo. Não é cansativo. O paciente que realmente eu quero atender, ele vai gostar do que eu tô falando, porque eu tô falando para ele, tá? Uhum. E as outras pessoas, tudo bem, é próximo, né? Então, realmente, o posicionamento é algo muito importante nessa Nossa fase. fase. Às vezes, alguns mentorados falam assim: "Ah, eu tô com muita dificuldade para vender". E aí a primeira pergunta que a gente fala é assim: "Tá, quem tá chegando no seu consultório? É o paciente certo para de fato você conseguir ajudar?" Porque dentro de cada especialidade existem muitas queixas. E com o tempo, os médicos vão percebendo que não é toda queixa que você vai atender. É impressionante ver realmente a sua evolução nesse sentido, porque no começo você comunicava para um público completamente diferente, completamente. E a gente começou a entender, quando a gente entrou nessa fase de plano, de acompanhamento, de modelo mais escalável, que de nada adiantava cair um paciente que não ia aderir. Você ia se frustrar, você ia ter um trabalho a mais, não ia sair à venda. Então, é aquilo que a gente fala. Às vezes o médico está tão focado em vender, 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 que ele não está fazendo uma triagem inteligente para entender quem está chegando. E o quem está chegando é determinante. E o quem está chegando, quem determina é o que você está falando. Não é o paciente que escolhe. Você decide quem chega no consultório. Você decide através do que sai da sua boca, do que o seu roteirista, do que seu social media planeja para você. E aí, de novo, né, a importância do protagonismo. A importância dele estar por dentro de tudo. Não jogar na mão de um social media e falar assim, tá, cria aí para mim. Não, o meu paciente, exatamente o que eu quero falar é assim, 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 assim. Idade, gênero, o que faz, se tem família, se não tem, qual é a condição, como ela pensa, quais são as dores que ela sente, né? Isso. Nesse E detalhe. só o médico vai saber. Só mesmo. Não adianta você querer colocar isso na mão de alguém de marketing. Mas eu vou além, porque as pessoas acham que o posicionamento é só para a parte do marketing, é só para a parte de redes sociais. Não é. É a forma que você conversa com seus colegas. Então, se eu, todos sabem que eu trato mulheres 40 a mais, sobrepeso, com dor crônica, ninguém vai me encaminhar um jovem de 20 anos que bateu o pé. Não vai. Então, esse posicionamento ele vai além das redes sociais, ele vai em todos os seus âmbitos que você está vivendo. E a gente fala, intencionalidade. Você tem que ser intencional. Tudo que você está fazendo, por que você está fazendo isso? O que você quer passar para as pessoas com esse tipo de post que você colocou, ou com esse tipo de fala que você está fazendo, ou esse tipo de evento que você está trazendo, ou as parcerias que você está fazendo. Eu estou falando aqui os canais de captação, alguns canais, né? Mas é isso, tem que ser intencional. E isso vai desde de detalhe, por exemplo, na bio do Instagram, tem médicos que são extremamente especialistas na mentoria, que são muito nichados, que tratam uma queixa muito específica e a gente sabe que ele tem uma performance muito boa. Isso precisa estar na sua bio. Não é só, por exemplo, sei lá, alergista especialista em tal. Não, é trato crianças com sintoma tal através do método tal. Não tem concorrência para isso, é o que a gente fala, né. Você criou um espaço na nossa região, onde você atende os pacientes que ninguém quer atender. Ninguém quer atender. Você atende a paciente que está com dor há muito tempo, que está chateada, que está estressada. Eu até brinco, eu falo assim, quando chega a paciente no instituto, eu falo, parece que elas têm a mesma cara, o mesmo jeito de falar, é a mesma persona, é impressionante. E é o paciente que ninguém quer pegar. Por quê? Porque é o paciente que dá muito trabalho. E é por isso que você pode cobrar o que você cobra, porque você resolve. Isso. E também porque eu tenho paciência para esse tipo de paciente. Então, eu entendi o meu nicho e eu coloquei luz em cima dele. As pessoas não querem esse paciente? Tudo bem, eu quero. Eu tenho paciência, eu gosto de ajudar esse paciente. Então, isso faz com que não seja algo muito custoso para mim e as pessoas elas entendem a transformação que eu quero trazer para a vida delas. E isso tem um valor, é o que você falou, eu posso cobrar o quanto que eu quiser. E é por isso que para você, na nossa região, não tem concorrência. Não tem, porque se você for ver quem chega, é quem já tentou passar no convênio, quem já tentou passar por 1, 2, 3, quem estava aqui no evento passado, viu o depoimento lindo que a dona Maria Auxiliadora deu, que ela já tinha passado por mais de 5 médicos, era enviada para casa e ninguém resolvia o problema dela. E aí, fica aqui o exercício para todos os médicos pensarem: será que vocês estão
comunicando pro paciente que você quer atrair? Ou será que a sua comunicação está muito ampla? O médico, nessa fase, ele já tem que começar a nichar. Porque quem muito quer abraçar, pouco abraça. Porque Sim. quando você não é muito especialista, você não passa o quê? Autoridade, segurança. Então, encontre a sua luz e foca muito. E não se distrai. Não existe comunicação para outra coisa, quando você encontrar de fato essa luz, né? A gente fala muito Senão isso você para vai eles. causar dúvida na cabeça do seu cliente. Ele não sabe realmente o que que você faz. Pô, mas você fala disso, fala daquilo. Quem que você trata? Eu sou uma pessoa. Se as pessoas estão ligando no seu consultório e estão com dúvida se são pacientes para você, você está comunicando errado. É isso. Então, a gente falou de modelo de negócio para a jornada, habilidade em vendas, posicionamento e tem um último que é determinante, né? Em a sua equipe comercial, Sua equipe comercial. sua secretária. A secretária, ela é a extensão do médico. Ela tem que comunicar exatamente como você. A secretária, ela faz você ganhar o jogo, agora que a gente está em Copa, né? Ela faz você ganhar o jogo ou ela faz o gol contra. Então, ela precisa realmente, para consultório particular, tá? Ela precisa estar muito alinhada, muito bem treinada, conseguir mostrar para o paciente qual que é a transformação que você faz na vida dele, por que que ela tem que o paciente tem que escolher você. Então, ela tem que saber tudo isso na ponta da língua, para conseguir mostrar para ele, porque, um exemplo, 80% dos meus pacientes, eles têm convênio, e eu atendo só particular. Mas por que que eles passam comigo? Porque a gente consegue mostrar para eles qual que é a transformação que eu faço, sabe? Então, a secretária, ela precisa fazer isso. E ela tem que estar muito bem alinhada, ela tem que ser treinada. Ah, e eu treino quando? O quanto você conseguir. Se der para treinar todo dia, a gente treina todo dia, tá? Mas tem que estar junto com a sua secretária, com a sua equipe comercial para aumentar as suas conversões. E a gente conhece muita mentoria, né? Tem mentorias excelentes por aí. Mas a grande maioria foca no plano, né? Só no plano de acompanhamento desse modelo de negócio escalável, e a gente não acredita nisso. A gente acredita numa visão 360. Até por isso, nossos mentorados, eles têm suporte em todas essas áreas, né? De posicionamento, de treinamento de secretária, porque nessa fase aqui, não adianta só você trabalhar com modelo escalável. Não adianta só você trabalhar com plano. Não vai É, dar certo. Tem que é. ser o todo, né? Nessa fase eu gosto muito de falar que você também tem que trazer o atendimento Disney para esse paciente, né? Então, e o atendimento Disney, a experiência, ela precisa vir em todos os âmbitos, tá? Então, ela tem que vir na parte do atendimento da sua secretária, da sua equipe comercial, dentro da sua, dentro do seu consultório, na consulta que você está fazendo. Quem faz cirurgia, na cirurgia tem que ser bem feita. E no pós, toda essa experiência, ela vai realmente mudar a visão do seu paciente de como que você trabalha. Daí vai trazer mais indicações, você vai poder cobrar mais por isso. Mas, então, nessas primeiras fases, 1 e 2, eu falo para vocês, peguem muito forte na experiência do seu paciente. Depois você também vai fazer isso, mas aí você vai conseguir escalar cada vez mais com outras técnicas que a gente vai falar aqui também. Então, para anotar, modelo de negócio escalável, habilidade em vendas, posicionamento, equipe comercial bem treinada e alinhada com você e experiência do paciente. Sim, com Determinante para o sucesso. E aí eu quero saber o seguinte, porque a gente fala muito sobre a transformação na vida do médico e na vida do paciente. O que acontece quando você começa a trabalhar com jornadas e não mais com avulso? Porque, para todos saberem, você não trabalha avulso mais. Se o paciente chega na sua frente, e lembra que é o paciente certo, é aquele paciente que realmente precisa desse tratamento, porque não existe você indicar um tratamento que o paciente não precisa. Isso é falta de ética. Isso é um erro enorme, que isso vai virar contra você e isso não condiz com aquilo que a sua escola te ensinou, que a profissão que você escolheu ensinou. Mas se o paciente está com as condições, a queixa e o diagnóstico para seguir um plano de acompanhamento com você, por que é importante para ele viver isso também e não só para o médico crescer? Como eu falei para vocês, se não fosse importante para ele, eu não tinha nem começado. Você tem uma capacidade de convencimento muito boa, mas não ia me convencer. Mas para o paciente em si, principalmente pacientes mais graves, pacientes mais crônicos, alterações, doenças que são mais difíceis de a gente tratar,
De verdade, a gente não consegue fazer em uma intervenção, um contato. Não tem como. O paciente às vezes demorou a vida inteira para chegar naquele estágio. Você vai conseguir resolver com ele em um contato? Um contato a cada 6 meses? Não vai. Então, quando a gente faz esse tipo de jornada clínica ou cirúrgica, a gente consegue elevar a qualidade do seu tratamento. E ó, isso tem trabalho científico mostrando, tá? Que quando você tem um plano de acompanhamento elaborado, você aumenta em até 50% da adesão. Pô, você explicou para o paciente tudo, deu uma super aula, ele saiu um estudante de medicina do seu consultório, e ele não faz o que você falou. Você acha que é porque você não explicou direito, porque ele não entendeu? Não. É porque se você não está junto com ele, não está no pé dele, você não está controlando para ver se ele está fazendo mesmo, é aquilo que você falou, 88% das decisões elas não saem do papel. Por quê? Por causa da execução. E aí quem que garante que esse paciente vai executar? Você. Você e a sua equipe que vão garantir que ele execute aquilo que você está falando que ele precisa fazer. Então você se torna um médico melhor, um médico com uma performance melhor. Seus pacientes eles têm resultados melhores. E aí todo mundo ganha. Muito bom. Aí passamos da fase de crescimento e chegamos na fase da escala. O que aconteceu nesse momento? A gente entendeu que, beleza, mudamos o modelo de atendimento, já estamos em jornadas e não mais em avulso, e escalamos, mas a gente entendeu que nós estávamos cobrando menos do que aquilo valia. E a gente já entra em outra crença, que inclusive alguns trouxeram aqui hoje para gente, que é o não merecimento, né? Chegou um momento que a gente olhou para os planos de acompanhamento e para o que a gente entregava e o quanto a gente realmente transformava na vida dos pacientes, e a gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade de reprecificar. E aí dói, né? Ai, bate forte no coração do médico. Tá, mas será que vale tudo isso? Será que vão pagar? Será que não vão me largar? E aí a gente está falando tanto de consulta, que não é tanto foco. A consulta, a gente fala muito que é um fator de posicionamento. Imagina que você chega num atendimento de um médico que você entende que é um médico bom, um médico que tem um histórico legal, renomado, e ele fala que a consulta é R$ 200. O que você pensa? E não é tão bom assim. Estranho, né? É O esquisito. cérebro ele não gosta de incoerência, né? Isso. Então, ele vai olhar e falar: que esquisito, mas eu achei que era um médico renomado. Já causa uma dúvida. Então, a consulta, ela vem muito mais desse fator de posicionamento, tá? E a gente olhou para os planos e a gente viu que tinha oportunidade de a gente subir o valor, porque aquilo que a gente entregava e o que a gente transformava era, de fato, muito bom. E a nossa margem não estava tão boa assim, nossa margem de lucro, né? Porque faturamento preenche ego e margem de lucro põe dinheiro no bolso. Não adianta nada seu faturamento tá enorme e a sua margem de lucro tá derretida. E aí, eu de novo, né, fui toque, toque, toque. E aí, vamos fazer um reajuste? O que você sentiu naquele momento? Você primeiro causa uma insegurança. Você está acostumado. Tudo é questão de treino. A primeira cirurgia que eu fui fazer, até me lavar, eu tive dificuldade. Mas depois você vai treinando, treinando, e acaba que vira uma rotina, fica fácil na sua cabeça. E aí você tem que tomar aquela primeira decisão de iniciar as vendas e começa a vender, só que daí uma hora fica fácil. Daí você começa a vender e tá tranquilo, e daí aumentou muito a sua conversão, daí fica quentinho porque você não escuta mais não. O médico tem muita dificuldade de escutar não. A gente não foi treinado para isso. Quando o paciente ele fala que ele não quer comprar de você, você fica, poxa, mas ele tá me rejeitando. Não, tá tudo certo. Tá? Você mostrou o que é melhor para ele e ele tem a decisão se ele quer ou não quer. A gente não vai empurrar nada para ele. Mas você tem que saber aceitar os nãos. Quando a gente foi reprecificar, Ah, sim. você ficou não ficou tão confortável naquele Isso, primeiro você momento, né? fica inseguro. Só que aí você lembra o quanto que você entrega para aquele paciente, o quanto de transformação que você traz para ele, o quanto que vale. E aí você tem que entender que quando você começa nessa fase, na fase 3, você precisa de algumas coisas. Primeiro, você precisa subir o seu valor, e valor é questão de posicionamento. Médico que é bom cobra mais caro. Não tem jeito. Você não vai pensar que o melhor de todos vai cobrar menos do que outros. Não vai. Tá? Então,
o preço ele vai te ajudar a te posicionar num local de referência do assunto, tá? Ah, outra questão é que o seu paciente também, quanto mais ele paga, mais ele valoriza. Então, eu percebi que eu comecei a ter resultados ainda melhores quando eu aumentei o meu preço. Porque o paciente ele começa a falar, não, poxa, eu estou investindo alto nisso, eu preciso que dê certo. E aí ele realmente se empenha mesmo em realizar tudo aquilo que você está propondo para ele. Tá? Então, esse é um outro ponto que ajuda também em tudo, né? Naquela Sim, máquina que a gente está falando, do paciente crescer e de você crescer. sim. E a gente tem uma cultura muito forte na mentoria de ensinar os nossos médicos que médico próspero é um médico que entrega mais e melhor. E eu sei que os médicos têm um pouco de dificuldade de aceitar isso, porque tem a questão do sacerdócio, tem a questão da medicina em si. Mas se você for olhar para qualquer negócio, né, no mundo, assim, aquilo que você consegue ter um retorno maior, você tem um maior poder de reinvestir naquilo. Então, o médico próspero, ele é um médico que consegue investir melhor em estrutura, ele é um médico que consegue investir melhor em equipe, ele é um médico que consegue investir melhor em experiência do paciente. Então, a prosperidade que você vai atingir não é só para a sua vida e para você, não é uma coisa egóica, é algo que você vai conseguir reverberar para os próximos. Então, por exemplo, a gente conseguiu abrir o nosso instituto justamente por decisões que a gente tomou antes de reprecificação. Hoje a gente tem um instituto referência na nossa cidade que não tem outro igual, de tecnologia, de entrega, de tudo isso, porque a gente tomou decisão de cobrar mais. E a gente tomou a decisão de cobrar mais não porque a gente tirou da nossa cabeça, mas porque a gente realmente entrega. E só por isso a gente conseguiu construir o nosso instituto. E só por isso a gente entrega muito mais hoje para os nossos pacientes do que a gente entregava há algum tempo atrás. Isso. Né? E outra coisa que eu quero falar que é importante nessa fase é a questão de que você tem que começar a elaborar a sua entrega com a sua equipe. E essa é a fase que a gente começa a realmente fazer com que outros profissionais trabalhem para você na sua entrega de plano de clínico ou cirúrgico, tá? Como assim, Stefano? Você está falando de margem. Eu vou colocar outros profissionais a mais para inflar o meu plano e ele vai ficar caro? Não, porque você tem que entender que a hora mais cara naquele plano é a sua, é o médico que é a hora mais cara. Então, você colocar para que a sua enfermeira tenha entregas, que o seu fisioterapeuta, a sua nutricionista, o seu educador físico, outros médicos que você faz parcerias, a sua secretária, que ela vai ser importantíssima na hora da entrega dos seus planos, isso também vai fazer com que você escale cada vez mais. Por quê? Porque eu preciso que você libere a sua agenda, você tenha mais tempo para atender pacientes novos e realmente faça as intervenções que vão transformar a vida do paciente, que só você pode fazer. Agora, se tem outras intervenções que você consegue orientar algum funcionário seu a realizar e vai ter o resultado também, então aí é a hora que você vai liderar e vai conseguir conduzir esse paciente, transformando a vida dele e aliviando a sua agenda para você conseguir atender novos pacientes e crescer cada vez mais o seu negócio. E assim vai. Então, a gente falou na prática que essa fase é necessário uma reprecificação, que ela vem acompanhada de um posicionamento cada vez mais impecável, ou seja, o médico aqui, ele não tem margem mais para ficar comunicando de forma ampla. Aqui, ele nichou. Ontem, eu fui muito dura com uma mentorada no Hot Seat e vocês percebem como muda, né? Teve uma que me perguntou uma coisa antes, essa me perguntou, eu falei assim, você não vai comunicar com outro paciente. Não vai. Porque nessa fase, é a fase que antecedeu a nossa fase 4, mas é a fase que você já falava só com a mulher, 40 mais, sobrepeso, dor crônica, nananana. Gente, nessa fase, tem que saber exatamente quem é o seu paciente. Não tem margem para outra coisa. E não comunicar mais nada. Então, a reprecificação, ela vem em conjunto com um posicionamento nichado e impecável. Se tiver mais de uma queixa, tudo bem. Não é isso, mas o mais nichado possível, né? E um terceiro ponto que você trouxe é colocar outros profissionais na entrega, porque não adianta nada também. Você está lotado de paciente de plano de acompanhamento ou jornada cirúrgica e tudo depender de você.
E aí, quando tudo depende de você, você está muito rico, mas você está ali totalmente imerso e trabalhando muito e muitas horas. Conta então na prática, quem que você colocou para entregar os planos com você? Tá. Hoje, dos meus planos tem a enfermeira, onde ela faz as aplicações de alguns medicamentos que ela pode aplicar. Eu tenho o fisioterapeuta, que também aplica alguns tipos de tecnologia na clínica e que faz alguns tipos de ajustes para aquele paciente de dor. Eu tenho a nutricionista, que ajuda também a fazer a parte de nutrição, que para mim é muito importante, eu ter o controle do peso daquele meu paciente. Eu tenho o educador físico, que monta também o treino dos meus pacientes. Ainda não encontrei a parte de psicologia, que eu quero colocar também em alguns casos específicos, que eu acredito também que vai ser importante, mas eu preciso também que a pessoa ela fale da forma que eu penso. Não adianta eu colocar qualquer tipo de profissional. E o principal, que é o jogador que mais vai me ajudar, que é a minha secretária, a minha equipe de atendimento, tá? Então, hoje lá na clínica a gente tem 3 tipos de equipe de atendimento. Tem a parte de vendas, que é quem atrai o paciente, quem converte o paciente. Tem a parte de recepção ali no momento. E tem também a parte do pós-vendas, que é aquele que vai realmente acompanhar o meu paciente, que vai estar perguntando periodicamente como que ele está, se ele está com algum problema, se ele está com alguma dor, está com algum efeito colateral, para a gente tomar a próxima decisão de como que a gente vai ajudar aquele paciente a ter uma performance melhor no tratamento dele. Passamos da fase 3, chegamos na fase 4. E depois, quando a gente descobrir a fase 5, a gente traz para vocês também. Mas a fase 4, que é a fase atual, é a fase do médico empresário. Essa fase do médico empresário, geralmente, tem 2 caminhos, ou os 2 caminhos juntos, que foi o nosso caso, né? Que é abrir uma clínica multidisciplinar, ou, enfim, com mais médicos trabalhando ali para você, né? Onde você realmente fica mais na parte ali da gestão da clínica, depende menos de atendimento seu, você pode colocar especialidades iguais às suas, ou você pode ter uma clínica realmente multidisciplinar, ou abrir um braço educacional. A gente resolveu fazer os 2, né? E os 2 são caminhos muito interessantes, né, para essa fase. Qual é a diferença que eu percebo? A diferença está no modelo de negócio, se ele é mais ou menos escalável, se a margem é maior ou menor. Então, hoje a gente vê que a clínica, ela é muito legal, a gente gosta muito, é o nosso coração, né, o nosso instituto, mas a margem ela é infinitamente menor do que o nosso braço de mentoria, por exemplo. E aí, não precisa ser necessariamente mentoria nessa fase, né? Pode ser fellow, pode ser curso da parte técnica, enfim, o médico ele vai se aventurar a ensinar outros médicos a fazerem aquilo que ele faz. O que que o médico ele precisa? Qual é a fase que ele chega assim? O que que ele precisa ter vivido para chegar até esse momento? Vou separar da parte da clínica e depois da mentoria, tá? A clínica em si, quando que eu tomei essa decisão? Muitas pessoas me perguntam: será que é o momento de eu abrir uma clínica para botar outras pessoas? Ou eu preciso ter um espaço grande para realmente performar? Na verdade, eu só decidi abrir o instituto porque eu queria, já estava com pensamento de empresário, e eu queria que outros médicos faturassem para eu também ter um pedaço para mim. Então, eu tinha a parte do know-how de crescimento de consultório, de atração de paciente, de gestão, e aí eu queria também ter esse braço. Por isso que esse foi o momento. Para crescimento próprio, precisa abrir uma clínica? Não, não precisa. Se você não quer colocar outras pessoas para trabalharem para você, vamos dizer assim, não vale a pena. Por quê? Porque é um custo alto, você precisa ter algumas técnicas, algumas Umas noções, habilidades. habilidades empresariais que não são fáceis, não são o comum que a gente aprende na medicina, eh, O e risco é muito alto o também, risco é né? alto e dá muito trabalho. Eu acho que é engraçado que quando a gente trabalha na clínica dos outros, a gente acha caro, né? Nossa, eu vou repassar para aquele médico e para a clínica, nossa, eu repasso muito para ele. Só que quando você entra do outro lado, você percebe que os custos são muito altos. E você fala, eu não tenho noção
Daí, às vezes, você fala assim, nossa, eu acho que eu repassava pouco para aquele médico. Inclusive, a gente viveu isso, né? A Sim, gente já foi o médico que reclamou do tamanho do repasse e hoje a gente olha e fala assim: caraca, isso. entendi agora por quê. Porque são muitas responsabilidades, é muito risco, tanto trabalhista quanto risco ali de realmente, porque a área médica, né? Saúde, pode acontecer qualquer coisa. E é interessante porque exatamente o que você falou, a gente recebe muitas essas perguntas dos mentorados, tá? Mas e aí, quando é o momento? Não é uma verdade única, cada um tem a sua opinião, mas para nós funcionou muito bem não ter o nosso lugar próprio até crescer, 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 até chegar a um ponto que a gente conseguiu montar o que a gente queria, uma estrutura maior para ter outros médicos trabalhando lá, né? Sim. Porque estar em uma clínica só você trabalhando é legal, você pode se sentir melhor por ser o seu ambiente, né, por estar ali, mas se você for pôr na ponta do lápis, realmente não vale, né? Às vezes não Não vale. cobre os riscos, os custos e tudo mais. Realmente tem que ter outras equipes ali trabalhando, né? Para realmente valer a pena financeiramente. Porque a margem, quando você tem um espaço físico, uma equipe presencial, né? E todos os custos que envolvem impostos, folha, o lugar, né? Tudo para girar é muito alto, né? É. Então você precisa realmente querer ganhar dinheiro de uma outra forma, tá? É um outro negócio. E como todo negócio, vai ter que botar esforço, vai ter que trabalhar muito para isso, vai assumir riscos, vai ter investimento e tá tudo certo. É um negócio também que é muito escalável. Então quem quer crescer de uma outra forma é uma forma de você investir, tá? Agora na parte da parte educacional. Antes de você falar, aí tava tudo bem, né? Você achou que tinha acabado, né? Aí eu cheguei para você e falei o quê? Agora Vamos para mais um? vamos para mais um, vamos sempre. Mas é Aí legal tá. isso. Você me tira da minha zona de conforto. E o crescimento ele vem quando a gente sai da zona de conforto. Se a gente está no quentinho, se a gente está de uma forma que está fácil para a gente, você não vai crescer. Cada passo de coragem que a gente dá, cada zona de desconforto que a gente entra, a gente consegue ter um crescimento muito grande. E isso faz com que realmente a gente tenha essa velocidade que a gente teve na liga e todo o sucesso que a gente tem, porque a gente está sempre no desconforto. E aí a gente decidiu abrir, a gente percebeu que a gente tinha uma metodologia clara, validada, testada, que inclusive a gente chamou algumas pessoas no começo para serem nossas cobaias. E foi um sucesso, todas elas, e a gente falou: "Uau, então dá certo", né? E a gente começou a abrir. E aí, como foi esse início para você de entrar nesse tem algumas pessoas aqui e com certeza algumas pessoas em casa que pensam em abrir braço educacional, em abrir mentoria. Como foi esse início para você? Mais uma vez a síndrome do impostor, né? Quem sou eu para conseguir ensinar alguma coisa para alguém? Mas o que é muito legal é que quando você começa a realmente ensinar as outras pessoas, você começa a entender que você tem muito para ensinar para as pessoas que estão atrás de você. Então, às vezes, o pouco que você sabe já é muito para algumas outras pessoas. E isso é algo que você vai entendendo e cada vez mais você vai tirando essa síndrome do impostor. Mas sim, você tem insegurança e mais uma vez a gente teve que enfrentar isso, mas foi muito legal, porque eu consegui ampliar a minha forma de transformar a vida das pessoas, dos próprios pacientes. Eu conseguia transformar aqueles que eu atendia no meu consultório. E aí eu comecei a ampliar para transformar a vida dos médicos e eles transformarem a vida de outros pacientes. E isso é muito satisfatório. Assim, tem alguns mentorados e vocês sabem que mandam mensagem para mim, cara, você transformou a minha vida e a vida da minha família. E isso é muito legal. É uma das coisas que tô arrepiado aqui, que me preenche quando eu Sim. escuto isso. Então, valeu a pena esse esforço. Outra coisa, a margem é muito maior. Quando você vende educação, quando você vende Cimento, conhecimento, você consegue ser muito mais valorizado do que quando você vende mão de obra, tá? serviço, né? Serviço. É só você pensar, para montar uma casa, quem que ganha mais, o engenheiro ou o pedreiro? Quem que trabalha lá, quem que bota a mão na obra? O pedreiro. Mas quem que é o conhecimento? Quem que sabe como ele tem que fazer? O engenheiro. E é por isso que quando a gente vai para essa área, a gente tem uma forma de escalar muito grande. Se você tem
essa vocação de ensinar, você sabe que você consegue ajudar outras pessoas que estão atrás de você gosta, você quer crescer o seu negócio, esse é um super negócio, tá? E não precisa ser só a parte de mentoria, igual a gente, parte de fellow, você colocar alguém para seguir você na sua clínica. Pô, você conseguiu chegar num ponto onde as pessoas querem chegar. E aí você consegue falar para a pessoa, ó, paga um tanto, você vai passar umas semanas aqui comigo aprendendo a minha técnica e aprendendo como que eu também faço para comercializar isso com os pacientes, como que eu mostro, como que eu ofereço esse meu trabalho. E isso vai ajudar, vai fazer com que você consiga ter um produto que tem uma margem gigantesca. E tem uma coisa que a gente fala muito, principalmente a gente está na liga, a gente conhece muitas mentorias, né? O quanto você paga para estar numa mentoria é totalmente proporcional àquilo que você vai receber. Então, tem mentorias mais baratas, tem mentorias mais caras, e o que diferencia de fato é o nível de profundidade, é aquilo que você vai receber, que é um ouro líquido de conhecimento. A mentoria, ela é um mapa para você chegar num objetivo que vai te encurtar tempo, te poupar dinheiro e evitar que você se frustre. Então, o quanto você vai gastar numa mentoria não é só para entrar na sua linha de custo, mas é para entrar numa linha que você vai ter um retorno daquilo, né? Então, nós somos consumidores assíduos de mentoria, muito, né? A gente não só faz mentoria, mas a gente consome mentoria, nós somos mentorados hoje, da Dani e do Joel, diretamente. Nossos únicos mentores que a gente escolheu seguir com eles, mas a gente já consumiu muita mentoria que foram determinantes para o nosso crescimento. Determinantes, como empresários de mentalidade, sempre eu escolhendo, né, quais mentorias a gente ia fazer, e eu, vem que eu te conto no caminho, vem, dele, caraca, mais uma, não acredito. Por quê? Porque hoje ele acredita muito nisso. No começo, foi literalmente o vem que eu te conto no caminho. Porque eu acredito muito no poder do conhecimento. Eu quero aprender com pessoas que já caminharam na minha frente. Se eu estou vendo alguém no topo da montanha, eu pago para ela me contar como eu faço para chegar lá. Porque eu detesto perder tempo, eu sou muito prática e eu invisto dinheiro em poupar o meu tempo e aprender mais rápido. E hoje você sente isso, né? Não, com certeza. A gente não estaria metade do caminho que a gente está se a gente não tivesse encurtado esse caminho com esse mapa que a gente veio trazendo. E até você me lembrou de uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para os médicos, principalmente da fase 3, que estão indo para a fase 4, é a questão de você consumir também produtos com um ticket mais alto. Porque é muito difícil você vender um ticket alto se você não acredita que não valoriza ticket alto. Então, você tem que consumir. Ah, eu quero que meus pacientes passem comigo no particular, mas eu uso meu convênio. Eu só uso o convênio. Isso vai ser muito difícil, porque isso é incongruente na nossa cabeça. E o médico que é bom, o médico que realmente é ético, ele não consegue fazer algo incongruente. Você não vai conseguir fazer algo que você não acredita, que não é a sua verdade. Por isso que você precisa começar a consumir esse tipo de produto. E isso foi uma das coisas que mais fez eu crescer. E quando eu comecei a investir em mentoria em si, porque são produtos de tickets altos, eu comecei a falar, poxa, se eu posso oferecer, investir em mentorias que vão me trazer o crescimento, mas valores muito altos, pô, o paciente também ele tem que investir para estar tendo a solução comigo, tá? E aí eu comecei a me valorizar mais. Então, isso é uma dica para quem está nesse momento, que você está com dificuldade de subir o preço, começa a consumir mais a questão de tickets mais altos. Aí você vai começar a valorizar e não vai achar estranho você cobrar isso também do paciente. Uma das médicas do Mateu, para quem não sabe, o Mateu às vezes ele complica quando ele fica gripadinho, já foi internado, enfim, a gente vai tratar agora. Mas uma das médicas do Mateu, ela atende convênio e particular. E todas as vezes que eu marquei com ela, a pneumo, foi no particular. E ela me perguntou, por que você não passa no convênio? Eu falei, porque eu sei que você vai me atender muito mais rápido, você não vai me dar a atenção que eu preciso. E eu preciso de atenção, porque eu estou muito preocupada com o caso dele. E eu falei para ela, você sabe que você tem que sair, né? Ela falou, eu sei, eu só não sei como. Eu falei, vem que eu te mostro. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Quando você começa a consumir o que você vende, você começa realmente a valorizar, porque escolhendo as pessoas certas, você vai receber a entrega. A gente vê muito médico na mentoria
incentivando o colega a vender mais caro, vendo valor no plano do colega, falando, cara, eu pagaria isso. Óbvio que eu pagaria. Pode subir esse preço. E aí, no próprio plano, ele não consegue cobrar mais caro. Sim. Que é a desvalorização, o não merecimento. Então, assim, isso é treinável. Isso é totalmente treinável, né? E é você estar num ambiente ali de pessoas que realmente já estão fazendo. Com certeza. A gente está caminhando agora para o final. Durante todas essas fases que a gente passou, várias vezes você citou o fator de ter uma mentora, que na verdade eu nem sabia o que eu estava fazendo, depois a gente colocou numa metodologia, mas isso ajudou. O quanto isso é determinante, a pessoa ter alguém te guiando, vem que eu te conto no caminho, só faz o que eu estou falando. Várias vezes a gente fala isso para os mentorados, só faz o que a gente está falando, confia e vai, e depois você me conta. E quase 100% das vezes dá certo. O quanto isso é importante para o crescimento? Vai depender do quanto que você quer bater cabeça, se frustrar, gastar dinheiro à toa, e às vezes não acreditar num crescimento, ou o quanto que você quer agilidade. Então, sim, se você, pra gente fez toda a diferença, totalmente. Eu tenho certeza absoluta que a gente não estaria metade do tamanho que a gente está na clínica e na mentoria se a gente não tivesse encurtado esses caminhos com pessoas que já chegaram lá. Então, muitas vezes eu falo para os mentorados, é muito engraçado isso, parece que eu errei tudo, mas sim, eu errei tudo que que eu ensino para vocês, eu já errei. E eu trouxe uma solução, só que isso me custou tempo, me custou dinheiro, me custou frustração, duvidar de mim. Então, quando a gente já consegue algo que vem de bandeja, já o caminho certo, isso economiza muito tempo. E talvez se eu tivesse começado a fazer mentoria desde a época que eu me formei, eu estaria em outros patamares que a gente ainda não chegou. Mas tudo bem, cada um tem seu caminho. Bom, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. Você acha que eu sou sua mentora, mas na verdade você me mentora. Você me traz pro propósito. Para você não é sobre o dinheiro. Eu acho isso muito lindo. E você me faz lembrar todos os dias das vidas que a gente transforma. E eu tenho muito orgulho da sua trajetória. Eu tenho certeza que você vai atingir caminhos ainda maiores. A gente está sempre se desafiando e saindo da zona de conforto. E a gente está sempre alcançando o próximo nível com bastante maestria. Mas eu quero te dizer que o nosso centro ele nunca muda. E isso é seu. Eu quero te agradecer por isso. Porque você me faz lembrar todos os dias do porquê, do porquê. Porque você é uma pessoa muito pura, você tem um coração muito lindo. Quem caminha com você sabe. E é por isso que você está aqui hoje. É porque você é muito bom. Você é muito ético. Suas pacientes te amam, seus mentorados te amam. Eu te amo, a sua família te ama. E eu quero te ver crescer cada vez mais. E eu tenho certeza que é só o começo de uma jornada incrível de muito crescimento. Caramba! Não estava no script esse, só fiquei com vontade de falar. E eu queria muito agradecer você, meu amor, porque você que fez, você é a parte efetora, você que faz a gente conseguir realizar esses sonhos que saem da minha cabeça. Você que realmente transformou a vida e você conseguiu que o meu propósito ele fosse muito maior. Eu nunca imaginei o quanto que eu ia conseguir transformar as vidas desse mundo. E você sabe quanto que isso é importante para mim. Então, obrigado por você ser essa pessoa incrível, essa pessoa que realmente também é uma super mentora, que inspira todos. E obrigado por ser a mãe do meu porquém, do nosso Mateu. E depois que ele nasceu, eu tenho certeza que a gente ficou muito mais forte. Eu queria agradecer muito por você ter me dado esse presente. Eu te amo muito. Obrigada a todos que estão aqui. Encerramos nosso primeiro episódio! Aê!